Fala galera, Helder Fleury na área. Quais são os planos do Luxemburgo para tirar o Vasco dessa situação incômoda de ficar ali na zona da confusão, como ele mesmo diz? Vem comigo, bora falar de Vasco. E antes de começar a falar sobre o Luxemburgo e as rodadas finais do Campeonato Brasileiro, vai lá na capa do canal, se inscreve no canal se não é inscrito, espalha pra galera, avisa todo mundo aí, ativa o sininho para você saber sempre quando tem vídeo novo. Vem lá no joinha, deixa o seu like, curte o vídeo, dá uma força pro canal, que a gente crescendo cada vez mais a gente vai poder lançar vídeo falando sobre o Vasco para vocês. E quais são os planos do Luxemburgo para tirar o Vasco dessa situação incômoda que o Vasco se encontra, a zona da confusão, como o Luxemburgo mesmo gosta de falar? Analisando as entrevistas do Luxemburgo, as primeiras entrevistas que ele deu se apresentando para o Vasco, tanto para a Vasco TV, para a Globo, para o Sport TV, para o SBT, deu para notar algumas coisas em comum que já estão na cabeça dele. A primeira delas é trabalhar com o aspecto psicológico dos jogadores. O Luxemburgo ele quer tirar aquele peso de que o Vasco vai lutar contra o rebaixamento. Tentar colocar nos jogadores algo a mais, uma coisa a mais nessa disputa para fazer os jogadores, o ambiente ficar um pouco mais leve. Vale lembrar que o Luxemburgo ele se apega muito nesse aspecto psicológico. Ele inclusive ficou famoso na primeira passagem dele pelo Vasco, ficaram famosas aquelas preleções em que ele exaltava a grandeza do Vasco, falava do clube, e aquilo mexia com os jogadores, mexia com nós torcedores que ficavam vendo ali pelos bastidores da Vasco TV, com certeza mexia também com os brilhos dos jogadores. O Luxemburgo falou várias vezes que o ambiente que ele encontrou no Vasco é um ambiente muito tenso, muito difícil, os jogadores estão presos, estão sem confiança. Então, certamente, um dos planos e prioridades do Luxemburgo é mexer com os brilhos dos jogadores, deixar os jogadores mais confiantes, mais capazes de buscar o objetivo. Apenas falar de fugir do rebaixamento talvez não seja uma motivação suficiente para alguns jogadores. Por isso a gente tem que criar alguns tipos de dribles mentais, alguns tipos de manobras, tentativas de fazer os jogadores terem uma visão um pouco mais ampla. E a primeira ideia é criar uma espécie de torneio à parte, um campeonato à parte de 12 rodadas, como ele mesmo falou. Seriam os 10 últimos colocados do Campeonato Brasileiro, a partir do Atlético Paranaense, que tem 34 pontos, até lá embaixo o último colocado, que é o Coritiba. Esses times eles disputariam ali dentro do Vasco, dentro dessa criação do Luxemburgo, um torneio à parte, um torneio de 12 rodadas. Começando de agora, zera todo mundo e a gente começa a disputar. E a ideia do Luxemburgo é ser o campeão ou, no mínimo, no máximo, o vice-campeão, segundo colocado desse torneio. O Vasco, a partir dessas 12 rodadas, disputando contra esses 10 times, que são todos confrontos diretos, e o Vasco enfrenta praticamente todos os 10 últimos colocados do campeonato, exceto o Sport, que já enfrentou, e o Atlético Paranaense. O próprio Vasco não pode enfrentar a si mesmo, lógico, então ele não enfrentaria o Sport e nem o Atlético Paranaense, que já enfrentou. Exceto esse, todos os outros 7 ainda serão adversários do Vasco. Então fazer uma pontuação como se estivesse começando um campeonato novo a partir de agora, e a ideia é ser campeão desse campeonato, ou no máximo, como foi falado, segundo colocado, já seria suficiente para tirar o Vasco da zona de rebaixamento ao final desse Brasileirão. Mais do que isso, conseguindo essa classificação, essa colocação nesse campeonato psicológico que foi criado entre os jogadores, o Vasco provavelmente iria até para uma Sul-Americana, que é um objetivo secundário. Agora o objetivo primário, principal, é sair do rebaixamento. Criando esse campeonato, a ideia é tirar dos jogadores esse peso de ficar olhando ali rodada a rodada, pontuação a pontuação, saiu da zona, entrou na zona, falta quanto. Vamos olhar para um outro tipo de cenário, uma outra situação e buscar um título psicológico, buscar uma espécie de premiação moral para esses jogadores nesse final do campeonato. E vai ter até, inclusive, a ideia de colocar premiação em dinheiro para os jogadores se eles conseguirem esse feito. Muita gente fala que não é merecido, uma vez que os jogadores que colocaram o Vasco lá embaixo, seria então injusto eles receberem uma premiação por um feito tão pequeno. Bom, até concordo um pouco com esse argumento, mas vale lembrar que a gente não está em uma situação de se apegar em coisas pequenas. A gente tem que tentar sair desse rebaixamento de qualquer jeito, E se for ajudar os jogadores a olhar dessa forma, que seja feito. O importante não é a gente se apegar em melindres, mas sim sair dessa situação. E o Luxemburgo ele já identificou essa questão psicológica e ele, com toda a experiência dele,
vai criar meios, mecanismos para tirar a gente disso. Considerando todo esse clima pesado que está no elenco, essa dificuldade toda que o Vasco vem enfrentando, o Luxemburgo colocou claramente que ele gosta muito de lançar jogadores da base, mas que não é o momento agora ideal para que esses jogadores sejam lançados. Inclusive ele falou que há um risco de você acabar queimando uma série de jogadores. O Vasco tem uma geração aí muito boa vinda da base, que acabou de ser campeão da Copa do Brasil Sub-20, mas tem jogadores que ainda não têm maturidade suficiente de enfrentar esse ambiente de pressão, esse clima tenso que está dentro do Vasco. O Luxemburgo ele falou ontem no Bem Amigos que ele vai escalar olhando o lado psicológico, que o lado psicológico vai ter um peso dentro das escalações do Vasco. E não é a ideia dele subir jogadores agora, apenas o Gabriel Peck, porque já era jogador profissional e desceu para recuperar o ritmo de jogo. O Luxemburgo ele com certeza vai escalar olhando para isso, ele vai, certamente jogadores mais experientes vão ganhar espaço, logicamente, desde que deem resposta dentro de campo, mas não é agora o momento, não é agora a intenção, o interesse, a ideia do Luxemburgo nesse final do Brasileiro lançar jovens jogadores da base. Certamente ele ficando no ano que vem, no caso na temporada que vem, né, muda isso, uma vez que o Luxemburgo é sim conhecido por revelar muitos jogadores. Mas dentro dos planos dele para esses 12 jogos, com certeza a gente não vai ver muita garotada em campo. Que não quer dizer que o Vasco não vai ter nenhum garoto jogando entre seus titulares. Não é isso, não. O Vasco já tem muitos jovens que já fazem parte do elenco profissional e dentro com esses jovens sim o Luxemburgo pretende trabalhar. Ele até citou nominalmente 2 jogadores da base que estão nos profissionais e que com certeza ele vai contar porque ele gosta do futebol desses jogadores, que são no caso o Juninho e o Thales Magno. Ele até colocou os jogadores na mesma prateleira, como sendo jogadores que têm características parecidas, jogadores que jogam futebol ofensivo, que gostam de ter a bola no pé, que gostam de driblar, de fazer coisas diferentes e que às vezes são um pouco confundidos como sendo irresponsáveis, indolentes, despreocupados com o time. Não é isso, né? A ideia dele é justamente aproveitar essa irresponsabilidade, entre aspas, né? Irresponsabilidade sadia, boa, para que os garotos entrem em campo de leve, de maneira irreverente e joguem futebol. Então teremos sim garotos em campo, mas serão garotos que já estão no profissional, como provavelmente Thales Magno, Juninho, Bruno Gomes, Miranda e outros, e pelo menos não nesse primeiro momento, aqueles jogadores da base que acabaram de vencer a Copa do Brasil Sub-20. Em relação à parte física, que sempre é uma grande preocupação do Luxemburgo, ele tem tradição de montar times fisicamente muito bem preparados, ele falou claramente que não está no momento, a gente está em final de temporada, dele exigir demais fisicamente dos jogadores. Então, com certeza, a parte física ela vai ter um reforço. O Antônio Melo já está fazendo um trabalho de recuperação física. Ontem, domingo, o Vasco treinou integral, né? Ontem, não, domingo, o Vasco fez um treino integral. Então, vai ter reforço de parte física, mas não será aquela parte física exagerada. Então, a ideia é usar os próprios jogos para poder dar o ritmo de jogo, dar a condição física ideal para os jogadores, né? Nesse primeiro momento, nesses últimos 12 jogos, o foco todo vai ser em melhorar a parte psicológica e fazer ajustes táticos na equipe. A parte física ela é até um pouco perigosa nesse momento de você forçar demais, buscar uma coisa que talvez não dê tempo mais de recuperar e acabar gerando uma lesão, piorando o jogador. E porque ele está em final de temporada e de repente o corpo dele não está mais permitindo uma sobrecarga nesse ponto. Então, parte física sim teremos. Caso o Luxemburgo fique para a próxima temporada, com certeza esse será um grande foco. Nessa temporada de agora, nesses 2 jogos finais, não dá para esperar uma sequência muito grande de treinamentos físicos. Foi isso que o Luxemburgo falou nas entrevistas dele. Então a ideia agora é melhorar sim o time fisicamente, mas de uma maneira bem paulatina, bem progressiva e usando os jogos para isso, focando mais os treinamentos para a parte tática e para a parte técnica dos jogadores. Em relação à parte tática, a gente já conhece o Luxemburgo. Ele não é um treinador que tem táticas mirabolantes, ele joga um futebol que é um feijão com arroz básico, mas muito bem feito, que eu acho que é o que o Vasco está precisando nesse momento, não tenho o que inventar agora. Mas ele falou que a ideia primordial do Vasco é não tomar gol, né? O Vasco toma muitos gols, pode parecer até uma ideia um pouco antipática para a torcida, mas é uma ideia que tem os pés no chão. Não adianta a gente querer da noite para o dia mudar tudo. O Vasco ele faz poucos gols e toma muitos gols, né?
Porém, o Vasco tem o Germancano, que é o centroavante, que é o atacante que tem maior eficiência em chances de gols do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente tiver, mesmo que a gente tenha poucas chances de gols, a tendência natural, tendo o Germancano, é que a gente consiga converter essas chances em gol. Então, se o time não tomar gol, já é o suficiente com o Germancano lá de buscar uma bolinha e ganhar os jogos. Então a ideia nesse momento, no momento que é dificuldade de você fazer grandes coisas com pouco tempo, com pressão psicológica, com tudo isso, é fechar a casinha, não tomar gol e tentar ganhar. Ele falou que 0,5 já dá 3 pontos, é verdade. Não adianta buscar ganhar de 5-0 no jogo, uma goleada, e de repente perder os outros. É melhor ganhar 2 de 1-0 no sufoco, que já vale mais pontos. É o momento agora de ser bem pragmático, não adianta a gente querer sonhos, a gente tem que ser pragmático, conquistar os pontos, se livrar desse 2020 e aí sim pensar de maneira mais estruturada para 2021. O time do Luxemburgo ele também quer que o time jogue muito próximo, ele está com essa ideia de aproximar bem o time, para isso ele vai aumentar a presença de jogadores no meio de campo, né? Então esse time, essa casinha fechada do Vasco, ela vai de uma maneira diferente do que o Ricardo Sapinto vinha fazendo. O Ricardo Sapinto ele vinha colocando 3 zagueiros e povoando mais dentro da área. Então a ideia do Luxemburgo é diminuir o espaço fora da área para tirar a possibilidade de construção de jogadas do adversário. Então taticamente a gente pode esperar isso, um Vasco bem pragmático, bem organizadinho em campo, não fazendo um futebol maravilhoso, mas não tomando gol, criando dificuldade para o adversário, sofrendo bastante nos jogos, que é inevitável o sofrimento, mas sobrevivendo a esse sofrimento e conseguindo ali com uma chance do Germancano, poucas bolas, ganhar os jogos, mesmo que seja de maneira feia, mas pontuando e saindo dessa zona, que é o que mais interessa nesse momento. Basicamente essas foram as dicas que o Luxemburgo deixou nas entrevistas dele. Então a gente vai ter um Vasco muito focado no aspecto psicológico, aspecto tático ali, tentando trabalhar de uma forma bem básica, o suficiente para ser competitivo, não tomar gol e vencer, nem que seja no sufoco, e a parte física sendo um pouco dosada para não estourar jogadores experientes que estiverem, lógico, em condição de jogo vão ter prioridade nesse momento, e jogadores da base eles vão ser trabalhados com cuidado para não serem lançados fora de hora. Concorda com o Luxemburgo? Acha que vai funcionar? Acha que vai dar certo? Comenta aí embaixo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas.